Programa O D da Questão. Um oferecimento. Unikitchen. M2 Marmoraria. Piso Prime. Ateliê Ângela Guimarães. É pau, é pedra, é o fim do caminho. Hélio Godoy hoje aqui, convidado do D da Questão. Vamos falar sobre essa série das pré-candidaturas a prefeito de Sorocaba. E o D da Questão traz hoje Hélio Godoy, agora no PRB. Esse é um papo que a gente tem já aqui com o vereador mais votado da última eleição e que é candidato a prefeito. Ele vai contar tudo isso, até já. Hélio Godoy está de volta da questão, seja bem-vindo. Muito obrigado, e com bossa nova para começar, muito feliz. Estou à disposição, viu? Hélio, por que todo mundo fala que você não é candidato? Se é ou não é candidato? Porque eu nunca fui. Na verdade, eu nunca fui candidato, realmente, né? Mas eu você saí, claro, agora eu sou não candidato. Não tem essa história de que não é, que é balela, que vai compor com alguém, que é candidato a vereador, só está ocupando espaço? Não. Não, nós tivemos um convite para que eu viesse ao PRB. Esse convite surgiu depois de eu militar no PSDB por muito tempo, né? Fui vereador 2 vezes por lá. Depois saí, fui para o PSD, realmente, e com um grupo pequeno, consegui ser o mais votado da cidade e também atuar fortemente nessa última eleição com um grupo pequeno que nós formamos. E também fui convidado para ser candidato a deputado na ocasião. Não dando certo essa candidatura a deputado porque as lideranças locais do PSD não permitiu, nós ficamos com essa intenção de sair do partido. Sair do partido e ter um grupo que nos desse a possibilidade de subir um degrau a mais. E aí apareceu o PRB, do Russomano, do presidente Marcos Pereira, que nos fez essa proposta. Olha, no PRB você tem espaço para ser candidato a prefeito, vice-prefeito, vereador, deputado, enfim. É um partido que vem crescendo, fez 1 deputado, depois 8, depois 21, tem um plano de fazer na próxima 40 deputados e tem um plano de eleger grande bancada de vereadores e também de prefeitos. Então, no estado de São Paulo, nós queremos lançar, por exemplo, cerca de 300 candidatos a prefeito. E você tem o perfil, vereador, secretário, do currículo também, me deram uma olhada, você é economista, advogado, estou fazendo pós-graduação na USP, ou seja, tem uma estrutura já de preparação para discutir o executivo. E aí, com esse desafio feito e com apoio do próprio Russomano, que estiveram aqui na nossa posse, né, 7 deputados, um ministro, também o nosso presidente, nós ficamos muito envolvidos com essa questão. E o nosso desafio agora qual foi? Criar um plano de governo para Sorocaba, com a experiência que nós temos, e também agregar partidos. Né? Eu comecei com um partido e hoje nós estamos aqui em primeira mão anunciando que do nosso grupo, e que vai estar aqui dia 15, num grande evento que a gente vai fazer já de preparação com os nossos 60 candidatos, 2 grupos de 30, sendo que 30 no PRB, sob a liderança do vereador Irineu, que é o mais votado do partido, mas um outro grupo também, PRTB, PTdoB e PSL, mais 30 candidatos. Esse foi o primeiro que nós conseguimos organizar para começar a arrancada. Hélio, você tem uma eleição garantida para a Câmara de Vereadores e vai para uma eleição para o Executivo, uma eleição polarizada entre o PSDB, que está aí numa história de 20 anos em Sorocaba, e o Renato Amar, que no PMDB é uma liderança forte, né? Toda eleição tem lá uma intenção de voto alta, fez a história como prefeito, está polarizada nesses dois, se imagina que não saia desses dois, e você entra numa dividida, tem outros candidatos, a gente já conversou bastante aqui com eles também, você entra numa incerteza, no mínimo isso. Por que você corre esse risco? Na verdade, eu concordo com você, quando teve na Rádio Ipanema, tem dito que vão sair vários candidatos. Eu também concordo com essa tese. Eu acho que tem outros grupos se formando, porque essa polarização não agradou, não tem agradado. Então, o próprio PSDB, que na verdade é todo mundo PSDB, né? Tanto o Renato, quanto o Panunzio, o Lipe, todo mundo é PSDB, que agora está fragmentado. Um grupo foi para o PMDB, outro grupo continua no PSDB. O PSDB com grandes dificuldades de liderança, né? Tem o Vitor que pode voltar, mas o Vitor também é necessário lá. Tem o PMDB que está envolvido com o PT nessa lambança a nível nacional aí, que não sabe se caça o Temer, caça Dilma, quem acontece. Bom, e tem os grupos se formando. Tem um grupo
se formando aqui ou colar. Eu acredito que vários candidatos a prefeito que não estão se sentindo bem nem com um nem com o outro, e com isso vai haver uma grande divisão. E nós temos aí a possibilidade de mostrar para Sorocaba que tem outras opções, né? Porque o PSDB nos últimos 20 anos tem deixado a desejar tanto que hoje nós estamos, eu acho que na pior crise que a cidade vem passando, uma crise de serviços públicos, exatamente por falta de planejamento, ineficiência, ou seja, todos os candidatos, todos aqueles que vieram, fizeram algo de bom para Sorocaba, mas o legado de planejamento, de olhar para frente e deixar uma cidade boa, não tem acontecido. E por isso que eu acho que temos que apresentar novas possibilidades, o que temos aqui. Ou seja, nós acreditamos que hoje uma gestão descentralizada, democrática, territorializada, como é nosso plano, de criar subprefeituras e fazer uma gestão democrática, eficiente e descentralizada, poderá ser uma grande opção para o eleitor. E com isso, não iremos fazer feio, muito pelo contrário. Nós poderemos, com esse nosso grupo, apresentar uma alternativa para o eleitor que cansou muito, deu fadiga o PSDB, e também outros que deram fadiga. Eu acredito que é uma fadiga geral a nível nacional. O difícil vai ser fazer o eleitor sair da sua casa e ir até a urna, porque as pessoas estão desacreditadas. Por isso que eu acredito que for para uma nova proposta, as pessoas poderão sair. Agora, se for uma proposta antiga, requentada, eu acredito que muita gente não vai querer sair de casa. Mas você reconhece que há esse risco, não é uma eleição que está definida? Não, há um risco muito grande, até porque... E aí qual que é o futuro, você? Olha, o meu futuro, o próprio partido enxerga na minha pessoa, pela minha vocação de serviço, né? Eu vim também galgando com muita dificuldade. Eu saí candidato a vereador no PSDB, tinha 5 vereadores e 5 secretários candidatos. A condição de eu ganhar era quase nula. Eu fui lá e tive no limite 3.043 votos e consegui ser o 5º, o último, né? Mas aí eu trabalhei, produzi legislações, eu vim num sentido muito forte, consegui ser o mais votado do PSDB com 6.400 votos. E agora nessa última, eu fiz um pouquinho mais de força, consegui ser entre os 400 candidatos em Sorocaba, o mais votado também nessa última eleição. E agora fui candidato a deputado, tive a minha candidatura impugnada, mas mesmo assim, sem condição de fazer campanha, eu tive mais de 20 mil votos. Então isso representa, numa eleição, e os outros candidatos a deputado que tiveram na cidade, muitos não atingiram os 20 mil votos. Então nós tivemos uma sinalização que também, para deputado, uma eleição para prefeito, mesmo que no segundo turno, e não no primeiro, mas no segundo turno eu não seja vencedor, porque eu acredito que eu irei para o segundo turno, né? Se porventura não for, eu estarei com a minha proposta muito clara para a sociedade e poderei, quem sabe, até me apresentar em 2018. Então, na verdade, é um desafio de apresentar Sorocaba, olhando para a região metropolitana, que hoje o olhar nosso é para a região metropolitana. Os grandes problemas de Sorocaba não estão só em Sorocaba, está na região. Essa visão que eu tenho, por ser formado até em economia e em gestão pública, eu consigo enxergar a região. Eu acho que eu vou conseguir, essa minha proposta, de apresentar isso de uma forma muito clara para a sociedade sorocabana e espero ter o voto. Agora, se porventura faltar meia dúzia de votos, a gente disputa uma eleição ou não. Eu posso ser também, eu tenho um desejo de ser advogado. Eu me formei agora em Direito e pretendo também advogar. Então, quem sabe... dar aula, eu tenho vontade de dar aula. Então, assim, eu não tenho nenhum medo do futuro, porque eu estou preparado para advogar, estou preparado para dar aula e estou preparado para disputar um outro pleito também, se for necessário. Lembra para a gente por que sua candidatura para deputado foi impugnada? Na verdade, a região de Sorocaba, ela foi loteada pelo PSD e a época que nós fizemos, essa região ficou por Herculano com a Rita. E aí, naquela época, eu era pré-candidato a prefeito, mas não tinha tempo de TV, não tinha vereador, não tinha nada me ajudando. Não tinha condição nenhuma, realmente aquela uma seria, talvez, eu tinha 7% na pesquisa, 5, 6, 7%, o Renato tinha próximo de 50%, e o Panúcio cerca de 14%. E aí a proposta é que eu fosse vice, né? Mas eu falei, olha, eu prefiro ser nessa ocasião vereador e fazer bancada, mas com a proposta de ser candidato a deputado, depois dobrando com o Herculano. E assim foi feito. Vim, ganhei a eleição, apoiei o Panúcio, que foi eleito, e depois fui convidado para ser secretário. Eu acho que num ano e pouco eu fiz de uma forma muito rápida aí as
as milhares de casas que estão sendo entregues agora foi suor nosso. As milhares de escrituras que estão sendo entregues foi leis minhas e trabalho meu também, né? Mas acabei saindo, até porque eu não tinha... O PSD, naquela ocasião, optou pela Dilma. Então foi um problema... E aí foi um problema local. Não cabia... Mas de legenda. De legenda, não cabia Por isso na que região. você ficou fora. Isso, não cabia na região, segundo Agora, a deputada, 2 candidatos. Então, quer dizer, foi um problema de legenda, não teve problema nenhum com legislação. Não. Você tem algum problema com o Ministério Público, um problema na Justiça? Não. Por que as pessoas dizem isso o tempo inteiro? Porque todos os vereadores, eu acho que quase a maioria dos vereadores, eu tenho um problema na Justiça, é uma questão, um inquérito sobre carro, uso de carro no domingo, é uma questão envolvendo o 6º assessor, que foi criado, o Ministério Público entrou contra, uma questão envolvendo aumento de salário também, uma questão, uma denúncia anônima de um inquérito também que está lá parado. Do que é esse inquérito? Esse inquérito é uma denúncia anônima sobre uma desapropriação, alguma coisa, mas não tem nenhum fundamento, estou respondendo e não creio que vá seguir. Mas então, todas as questões são inquéritos diferentes de muitos que têm condenações, né? Não tem nenhuma condenação. Inquérito, várias pessoas podem ter. Quer dizer, essas questões, elas não viabilizam a Não, sua de candidatura. forma alguma. Isso você está seguro disso? Seguro, um inquérito. Quer dizer, quando se fala isso, é alguém que está querendo desestabilizar a candidatura, é isso? Eu fico até contente, porque estão preocupados, porque nas últimas pesquisas internas que nós temos, nós estamos extremamente competitivos, e se a gente conseguir, como já conseguimos 4 partidos, angariar mais aí uns 2, 3 partidos que estão circulando conosco, vendo a nossa opção, nós teremos oportunidade certamente de apresentar uma inovação para Sorocaba, que é uma pessoa aberta como eu, tranquilamente. Já fiz minha carreira na Câmara, 12 anos, estou extremamente satisfeito. Estive por 5 anos como funcionário público, 4 na gestão do Renato, agora 1 e pouco na gestão do prefeito Panunzio, ou seja, eu tenho 16 anos como servidor público, respeito o servidor e me sinto servidor público. Ou seja, eu me sinto na vocação de chegar em Sorocaba e apresentar uma proposta de alternativa factível, possível de implementar com a experiência que eu tenho. Bom, ele está conversando com o Hélio Godoy, falamos bastante, né, sobre a candidatura dele, reafirmando que é candidato, falando dessas questões de legislação, as questões que todo mundo fala, vai poder, não vai, está deixando claro que vai. A gente vai para o intervalo e na volta vamos falar um pouco de plano de governo com ele, tá bom? Até já. A Unikitchen está localizada na cidade de Sorocaba e rapidamente conquistou o mercado atendendo consumidores exigentes que buscam muito mais que diferenciais de beleza e tecnologia, perfeitamente adaptada às tendências globais e necessidades do nosso tempo. A empresa busca as mais variadas soluções para o seu dia a dia. Os eletrodomésticos, metais e louças comercializados e a consultoria prestada são referência no interior do estado de São Paulo, sinônimo de qualidade, exclusividade e respeito ao meio ambiente. Especializada em revestimentos de alto padrão, a Piso Prime oferece os mais variados produtos nacionais e internacionais, além de serviços diferenciados. Através de um atendimento personalizado, o cliente encontrará as melhores opções e as últimas tendências e novidades para os mais diversos projetos. Cerâmicas e porcelanatos nacionais importados, pastilhas em vidro, cerâmica e aço inox, mosaicos em mármore, coco, madeira, pedras naturais e vidro, ladrilho hidráulico, pisos e revestimentos cimentícios e atérmicos para piscinas. Cubas especiais, cerâmica natural e decorada, revestimentos exclusivos. Estamos de volta com o Dedo da Questão, conversando hoje com o vereador Hélio Godoy, o mais votado na eleição passada e, como já disse no primeiro bloco, candidato a prefeito. Essa história de que ele não vai ser, não existe, palavras dele. O que você vai fazer diferente do que teve até agora, né? Você começou lá no PSDB, né? Tem todo esse DNA do partido na sua trajetória. E o que você traz de diferente do que foi feito até agora? Primeiro, no PSDB, eu aprendi a organizar partido. Eu fui secretário-geral, tesoureiro, e sempre coordenei as campanhas. Então, hoje não tenho badalado muito, falado muito, mas eu tenho uma sede em Sorocaba, um espaço onde eu estou aglutinando os partidos. E nesse aglutinar os partidos, nós criamos, nesse espaço, um fórum de discussão. Então, as pessoas vêm para dar sugestões num plano de governo, já é a forma que nós queremos fazer de uma forma muito democrática, transparente, né?
E aí as pessoas deram muitas sugestões para nós. Os nossos 60, 70 candidatos, pré-candidatos, cada um grupo do esporte nos trouxe uma opção bastante interessante, já que em Sorocaba há 30 anos não se faz um centro esportivo. Nós temos ali uma gama de jovens indo para as drogas e tudo mais, e investir no esporte, lazer, cultura é extremamente importante. Mas tem um grupo mais forte que pensa na saúde, muito preocupado. Hoje nós temos uma situação caótica na saúde e, portanto, descentralizar a saúde, e nós temos um grupo agora que vai aperfeiçoar nosso plano para a prioridade absoluta na saúde. Tem um grupo muito bom também trabalhando na educação. Um grupo de profissionais, outras pessoas da comunidade criando. Portanto, nesse momento agora, nós não temos um plano definido, mas temos umas diretrizes muito claras que nós iremos regionalizar, territorializar, assim como em São Paulo. São Paulo são 32 subprefeituras dispostas de uma forma de 300 a 600 mil. A nossa região, que nós já temos o território mais ou menos programado entre as 7 regiões da cidade, com mais ou menos 100 mil habitantes. Por exemplo, a região que mora no Central Park, ali é uma região só de moradia, mas tem uma zona industrial com mais 100 mil habitantes, onde fica também as indústrias. Tem uma região dos espanhóis, tem a Vila Helena, que é a região do sudoeste paulista e também dos paranaenses, e tem uma zona norte dos nordestinos, que a grande maioria é nordestino, sem falar de Brigadeiro, que já foi um território, que já foi ali uma subprefeitura, uma época passada, então não é novidade regionalizar e criar subprefeituras. Mas isso não vai inchar ainda mais a prefeitura? Muito pelo contrário. Hoje a prefeitura está, de uma forma piramidal, ineficiente, porque está concentrado o serviço. Por exemplo, uma pessoa hoje que vem fazer um recap aqui na frente, ele sai da chacrinha da Rua Chile, demora 2 horas para chegar aqui, trabalha 1 hora e volta. Não culpa do servidor, mas porque a logística da cidade está muito difícil. Então, na verdade, no momento que nós vamos pegar com o mesmo número de funcionários, regionalizar, distribuir ações e colocar gestores, e hoje aqui está em moda muitos condomínios, você que mora no condomínio, quem corta o mato, tira aquele fio, que galha de árvore, aquele piso quebrado, é o gerente, o seu síndico. E, na verdade, esse gestor será o síndico daquela região que vai operacionalizar essa região. Tem acontecido de uma forma muito importante em algumas regiões da cidade de São Paulo, está sendo isso ainda aperfeiçoado, mas lá no meu curso de planejamento e gestão da cidade, eu estou tendo a graça de ter o Miguel Bucalém, Rubem Chamas, Bete França, ou seja, estão todos gestores que estão lá no governo, já estiveram no governo, estão passando uma experiência bastante importante. Eu acho que descentralizar as ações e regionalizar o serviço, buscar eficiência, transparência, participação da comunidade será importante. Por isso que uma das principais bandeiras nossa é regionalizar o serviço. Exemplo, agora eu tive uma questão com a educação. Encontrei uma escola em Sorocaba, na Zona Norte, com 14 salas, 10 salas com água infiltrando, com as luzes apagadas. E a professora há 2 meses tentando fazer a manutenção. Se fosse ali do lado da Casa do Cidadão, da Avenida Ipanema, se fosse da nossa administração, com certeza, dentro da mesma semana seria resolvido esse problema, porque aquela equipe de manutenção que a prefeitura já teve, não tem mais. Hoje só as terceirizadas, que precisa licitar, que precisa mandar, isso vai 90 dias. Mas aquela equipe permanente que vai lá para trocar os fios e fazer uma manutenção, como faz na casa da gente, num dia para o outro, eu vou buscar essa eficiência na administração. Uma forma simples de governar, mas muito mais transparente, administrativa, mente fácil e sem traumas. Você coloca a situação, né, como se o problema que existe hoje em Sorocaba fosse de falta de capacidade ou de competência para gerir do prefeito. Né? O resumo do que você diz é mais ou menos isso. Hoje a gente tem 25% por lei, né, para educação. Você tem a atual administração aplicando de 29% a 32% em saúde, né? Então você tem aí 55%, né, já dedicado. Você tem um funcionalismo comprometido com 40%, né, 47%, quer dizer, você chega, o orçamento acabou. O orçamento é muito apertado. Eu fui presidente. Como é que você faz, então? Bom, eu fui presidente da Comissão de Orçamento por 5 anos na Câmara e sou economista, então eu conheço alguma coisa de número. Tenho acompanhado, tenho aprovado esses orçamentos, mas nós vemos que a parte de investimento realmente é pequena. Porém, o desperdício é fantástico. Hoje, não culpa do prefeito, estou dizendo que hoje é ineficiente. Se não é do prefeito, de quem que é a culpa? Olha, a própria estrutura, a forma de governo. Hoje, a forma que foi colocada a prefeitura, de uma forma centralizadora, da forma que está, ela não
ela não consegue eficiência. Mesmo com o prefeito, eu sou testemunha que eu fui secretário, o prefeito, na minha questão, ele fala assim, corra atrás. Eu pegava o meu processo e saía correndo. Cada dia eu estava numa secretaria para resolver. Mas se você não tiver um trânsito dentro da máquina administrativa para pôr a pasta debaixo do braço, hoje só assim que funciona. Mas é possível regionalizar as ações e maximizar, ou seja, fazer muito mais com menos recurso. Esse vai ser o grande desafio do próximo gestor. Pegar esse recurso que é escasso e fazer acontecer. Para isso não pode ficar o caminhão andando pela cidade, não pode atravessar de uma cidade para outra, ou seja, tem que estar muito mais próximo para fazer uma manutenção. É muito mais barato, como na casa da gente, o carro da gente, fazer uma manutenção semanal do que esperar o carro cair aos pedaços depois no final do ano. O que está acontecendo hoje é isso. Você espera degradar e depois tem que fazer uma grande licitação, quebrar tudo e começar de novo. Eu acho que a manutenção da cidade tem que ser uma coisa perene, diária e assim, com pouco recurso se faz. Então, é forma de gestão, cada um... e aí, é claro que as pessoas vão ter que escolher algumas formas de gestão. Eu espero que a nossa proposta esteja muito melhor já em julho, porque hoje eu estou debatendo com o meu grupo, isso aqui vai sair da comunidade, né? Eu vou ouvir as pessoas mais simples, vou ouvir também os planejadores e estamos criando um grupo que no momento que a gente for para a TV, é isso que nós estamos na TV hoje, mas queremos estar no horário eleitoral mandando a nossa mensagem e as pessoas vão olhar para trás, para aqueles que já têm experiência de 20, 30 anos e quer trazer essa experiência de 30 anos para hoje, e a nossa experiência, que é de agora, olhando 20 anos para frente. A diferença vai ser essa. Tem gente que quer trazer os 20 anos para frente e nós vamos trazer o futuro. Você está bom de lábio, hein, Hélio? Não, eu, na verdade, eu estou com 16 anos na área pública. Dominando. Não, depois de 12 anos ali na Câmara Municipal, ali é difícil, mas não é vivência. É vivência e desprendimento. Você está falando, as pessoas vão acreditar. Não, vai acreditar. Vai acreditar vai dar certo. Vai dar certo que é verdade, porque depois de 16 anos na área pública, veja bem, tem as pessoas que falam assim, mas qual a experiência? 12 anos de vereador, 5 anos presidente do orçamento, secretário, advogado, economista, pós-graduado, eu já acumulei algum conhecimento realmente. O recado, ele está dando bem o recado. Agora, veja o seu compromisso escolher, hein? Exatamente. Hélio, a gente está terminando, né? Mas antes eu queria que você falasse um pouco sobre a campanha eleitoral. Você colocou um peso muito grande na televisão, que eu particularmente acho que não vai ter o mesmo peso de eleições passadas. Sim. Metade de tempo de campanha e a gente tem as redes sociais. Qual que você acha que é o peso das redes sociais? Você continua, de fato, acreditando que a campanha eleitoral na TV vai decidir o voto de quem vai para a urna? Olha, em Sorocaba, que é uma região que tem as TVs, tem os debates na OAB, Cruzeiro do Sul, tem aqui com vocês, e certamente os debates terão peso, a TV terá peso, mas um tempo muito mais curto, 45 dias. O que nós estamos imaginando é que nós vamos já imediatamente começar a usar de uma forma, com o nosso grupo, de uma forma mais intensa as redes sociais para conhecer, trocar as informações e as pessoas vai ter um tempo muito mais curto e aquele que for conhecido terá mais vantagem. Mas eu acredito que nós iremos fazer uma proposta bem objetiva e conseguir, além de comunicar com as pessoas, andando pela rua, conversando com as pessoas e também no tempo que nós tivermos na TV, passar essa mensagem. Bom, acho que você foi bastante claro. Só para a gente terminar, a favor ou contra o impeachment? Olha, agora cada dia uma novidade, né? Cada dia uma... Pipocou, não pipocou em nada até agora. Por que eu acho assim, engasgou? Eu engasguei pelo seguinte, está muito nebuloso. Eu também estudei Direito e os pressupostos num processo é muito importante, né? A gente vê que está fraco os pressupostos de quem quer caçar tanto a presidente quanto o Michel. Eu tenho batido nisso e tenho o nosso lavado ovada. E outra coisa, se você, na sua inicial, os pressupostos forem muito fragilizados, o risco de perder é muito grande. Agora, se for uma punição política, eu acredito que hoje a presidente pode ser retirada, empichada, por uma questão política, mas do ponto de vista legal, está muito temerário. Mas não existe impeachment, uma questão política, né? Tem que ter uma questão técnica, essa discussão. Mas independentemente disso, você acha que a solução... Bom, primeiro, você reconhece que é uma crise. Sim, é uma crise. A solução para essa crise é a saída da Dilma e do PT do governo ou é fazer uma coalizão para ela terminar, ter uma eleição depois? É uma eleição hoje um assunto
muito Como, premente, né? como o PMDB está da mesma forma do PT junto nessa confusão, eu não sei qual a situação que vão trazer, mas dá a impressão que eles vão se unir para resolver essa situação. Porque tanto complicado está o presidente do Congresso, o presidente da Câmara dos Deputados, do PMDB, ou seja, são parceiros nesse processo. Eu acredito que eles vão achar uma situação consorciada, porque no momento que está, todos vão perder. O PSDB está correndo por fora, que é uma opção, mas eu acredito que o trauma, se não tiver um pressuposto, pode gerar um descontentamento com parte da sociedade e ficar perigoso. Então, deveria ter um fundamento melhor nesse processo. Falo isso já com alguns conhecimentos de direito que eu tenho. Os pressupostos estão muito fracos para vir depois ser empichado. Então, eu acredito que o PMDB está muito complicado nessa história também, porque se caçar os dois agora, o presidente será o Cunha. E aí seria o pior de tudo, né? Não é bandalheira. Não, é a bandalheira total. Mas eu espero que chegue a bom termo, e eles são lá os nossos mais de 500 deputados federais e senadores também, todos os senadores, eu acho que nós temos, eles têm essa obrigação de dar uma resposta ao país. Nós temos a nossa obrigação de dar resposta para o nosso eleitor aqui que precisa de água, de esgoto, de moradia, de escritura, de saúde, educação, ou seja, nós estamos concentrando realmente agora na questão municipal. Nem tenho muito me envolvido em passeatas, etc., na questão federal. Porque o que interessa mesmo para o nosso cidadão é o dia a dia dele aqui, né? E o dia a dia dele aqui está muito mais próximo dos vereadores e do prefeito. Bom, esse é o Hélio Godoy no Dia da Questão de hoje. Obrigado, sucesso muito obrigado para você, tá viu? Espero voltar mais vezes. Vai voltar, claro. Vamos fazer debate, quando você for candidato, aí você vem com a sua proposta mais formalizada do seu grupo. Claro. Muito obrigado. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e eu volto com o café, tá bom? Até já. Ateliê Ângela Guimarães, especializado em cortinas, persianas, tapeçaria e papéis de parede. Atendimento personalizado, bom gosto, experiência e credibilidade. Ateliê Ângela Guimarães, há 30 anos deixando sua casa sofisticada como você. Informações de contato, Rua Comendador Abílio Soares 559 no Jardim América em Sorocaba. Telefone 3037 2490. Contato @angelaguimarãesdecor.com.br. M2 Marmoraria. 10 anos de compromisso com a beleza e a sofisticação. Rua Mário Tami, 52, Jardim Além Ponte. Próximo ao Extra Santa Rosália. 3237-3030. Sorocaba. m2marmoraria.com.br. Tchau! Ó, café gostoso, rapidinho, porque estouramos o tempo. Café com Celso Pelosi, com a Sheila Bovo e com todo o time do Hélio Godoy. Obrigado, tchau, até a próxima. Tchau. É o fim da canseira, É o pé, é o chão. é a mastrada. Programa O D da Questão. Um oferecimento. Unikitchen. M2 Marmoraria. Piso Prime. Ateliê Ângela Guimarães.